Como é possível que apenas olhando para o formato do corpo de uma pessoa a gente consiga saber como ela funciona? Como a mente dela funciona? Como é possível saber quais as verdades por trás do formato do corpo dela? Esse conhecimento certamente vai fazer você mudar a forma como você olha para as pessoas. Todos passamos pelas 5 etapas de mielinização do nosso sistema nervoso, pelas 5 etapas de novas sensações sensoriais e novas interações com este mundo que nós vivemos. Vamos entender melhor e rapidamente como é esse processo de mielinização e por que ele interfere na mente e no formato do corpo de uma pessoa. Imagine que a sua medula é como um monte de fios elétricos. Um fio elétrico é composto por duas partes, a parte de cobre, que conduz a eletricidade, e a parte de plástico, que é a capa, que protege a estrutura de cobre. E para que a eletricidade e a energia não se dissipem e não se misturem, e para que não dê curto-circuito, é para isso que serve a capa. A nossa medula funciona exatamente da mesma forma. Dentro da medula ficam os neurônios, que seria a parte de cobre dos fios elétricos. E existe uma capa de bainha de mielina, que seria o equivalente à parte de plástico de proteção dos fios. Só que nosso sistema nervoso, essas duas partes de cobre e de plástico, não se desenvolvem juntas ao mesmo tempo. Quando nós nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna, com os neurônios prontos, mas sem a proteção da mielina, dessa capa. Esse processo de mielinização do nosso sistema nervoso se divide em 5 etapas muito marcantes, tanto para a mente quanto para o corpo. E é justamente esse processo que vai moldar o formato físico do corpo e o jeito de funcionar da mente de qualquer pessoa. E esse processo começa quando a criança ainda está no útero e só termina quando ela tem mais ou menos uns 5 anos. E cada uma dessas 5 etapas vai moldar os 5 tipos de personalidades. Cada uma delas tem uma dor existencial, as 5 sensações básicas, que são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. E a intensidade das situações em que vivemos em cada uma dessas 5 etapas vai determinar qual tipo de personalidade predominante que nós temos. Como todos passamos pelas 5 etapas, nós temos um pouco de cada uma dessas 5 personalidades, porém algumas se manifestam em maior proporção do que outras. Neste vídeo vamos falar sobre o tipo de personalidade que nós vamos chamar do articulador. Nos outros vídeos eu falo sobre os outros tipos de personalidade. Você conhece pessoas que não conseguem confiar em ninguém? Que passam a sensação que vivem com o pé atrás, em que nunca se abrem totalmente. Esse tipo de pessoas parecem estar sempre na defensiva, mantendo uma distância segura e dificilmente falam ou expõem as coisas pessoais ou íntimas para alguém. Mesmo quando você as conhece há muito tempo, a sensação é de que ainda não sabemos nada da vida pessoal dela. Se você é essa pessoa, talvez já tenha aí dentro uma parte sua querendo desconfiar do que eu vou falar neste vídeo. E está tudo bem. Nós sabemos que você funciona assim e sabemos por que você funciona assim. E sabemos que no fundo você gostaria de conseguir confiar mais nas pessoas, mas parece que tem alguma coisa aí dentro que te trava, e tem mesmo. Talvez você não saiba exatamente o que é, mas eu vou te contar aqui neste vídeo. Dos 5 tipos de personalidade que nós temos no nosso corpo e na nossa mente, existem 2 que têm mais dificuldade para confiar. O tipo da personalidade do articulador e do rígido. Se você é novo por aqui, saiba que os nomes dados para cada uma dessas personalidades foram dados pelos pesquisadores que vieram muito antes de nós. Mas para não correr o risco dos nomes serem confundidos com distúrbios ou patologias clínicas, por isso decidimos fazer apenas alguns ajustes neles. E também porque aqui usamos os fundamentos de 3 métodos. Se você quiser saber mais sobre cada um dos 5 tipos de personalidades, você pode se inscrever para participar do nosso próximo workshop online e gratuito de análise corporal. No workshop a gente explica como cada tipo de personalidade se forma, as principais características de cada um. No link que está aqui embaixo na descrição, você pode entrar para a lista de espera e ser avisado quando as inscrições para o próximo workshop forem abertas.
Então, neste vídeo, nós vamos falar da dificuldade de confiar nas pessoas que têm mais do tipo do articulador. Vamos falar de onde surgiu essa dificuldade, por que ela continua existindo e o que fazer para lidar melhor com ela. Vamos começar de onde surge a dificuldade de confiar do articulador. Esse tipo de personalidade se forma na terceira etapa no processo de mielinização, ali quando a criança tem entre 1 e 2 anos de idade, no momento em que ela começa a ter as primeiras interações com o mundo. Nesse momento, ela aprende que o mundo não é só a mãe e começa a interagir com outras pessoas. É quando a criança está aprendendo a falar, a andar, a interagir com mais pessoas. E é normal os pais quererem mostrar isso para os outros e pedirem para a criança falar e fazer uma gracinha. As pessoas dão risada, elogiam, fazem carinho e a criança se sente o máximo. Outra coisa que acontece nessa idade é que os pais começam a fazer acordos e negociações com essa criança. Por exemplo, a criança começa a fazer birra e aí você ouve dos pais algo do tipo: se você comer tudo, eu te dou um docinho. Ou, se você se comportar, eu te dou um presente. Ela descobre que quando ela faz alguma coisa que os outros gostam, ela ganha algo em troca. Um carinho, um sorriso, um elogio ou até mesmo uma recompensa. Para nós adultos pode parecer normal e não tem nada de mais quando isso acontece uma vez ou outra. Mas tem casos que isso acontece muito e aí para aquela criança que ainda está aprendendo como o mundo funciona, a mensagem que fica é que ela só vai receber uma coisa boa quando ela fizer algo em troca para merecer isso, que ela só será amada pelos pais e pelas pessoas quando ela fizer algo que eles queiram. Ou seja, que o mundo funciona à base de trocas e acordos. A mente dela registra que os sentimentos e as vontades dela não importam, só importa aquilo que ela pode fazer pelos outros. Não estou falando isso que os pais fazem isso por maldade ou tratam essa criança assim de propósito, tá bom? Mas para a criança, com o olhar dela, o acesso disso pode fazer ela se sentir usada e manipulada pelos pais. E é justamente o medo que as pessoas com o tipo de personalidade do articulador passam a carregar dentro delas. O medo de serem usadas ou manipuladas. Por isso, elas parecem estar sempre com o pé atrás, quando lidam com pessoas, ambientes ou situações novas. Enquanto não ficar claro para elas o que elas têm que ganhar ali ou o que elas têm que dar em troca, elas não conseguem confiar. Por conta do que aconteceu com elas na infância, elas também são mais sensíveis a situações que envolvem algum tipo de injustiça. Num acordo justo e saudável, as duas partes combinam como as coisas vão ser e todo mundo vai sair ganhando alguma coisa. Então, mas e quando esse acordo não é justo e saudável? E quando uma das partes não cumpre o que foi combinado? Esse tipo de situação fere muito mais as pessoas que têm o tipo de personalidade do articulador e faz com que elas desconfiem das intenções dos outros. Elas enxergam o mundo como trocas e acordos e vão cumprir a parte delas. Até quando alguém faz um favor para elas e não pede nada em troca, ela fica com a sensação de que precisa retribuir de alguma forma. E tudo bem se a pessoa aceitar uma retribuição e não quiser nada em troca. O problema é quando a pessoa diz que não quer nada em troca e vem cobrar o favor depois, especialmente quando vem cobrar com juros, pedindo algo maior do que ofereceu. Isso que a gente chama de fatura emocional. Na hora parece que vem de boa vontade, sem querer nada em troca, porque uma pessoa se importa com a outra, mas em alguns momentos vem uma cobrança, uma chantagem, alguma coisa usando esse favor como moeda de troca. Imagine viver com receio de pedir ou aceitar ajuda, porque pode vir a te cobrar disso em algum momento. Eles pensam, é melhor ser desconfiado do que ser feito de trouxa. E por terem uma dificuldade de confiar, elas também têm uma necessidade maior de controlar as coisas. Quando elas estão no controle ou no poder em uma determinada situação, são elas que ditam as regras, os acordos e como as coisas vão funcionar. É a garantia que elas têm de que o que importa para elas vai ser levado em consideração. Elas vão ter opções e não vão ficar dependendo da vontade dos outros. Então elas controlam para evitar serem e se sentirem controladas ou usadas de novo.
Aqui tem uma coisa importante que eu quero deixar claro para quem está assistindo. Se você é essa pessoa ou convive com alguém assim, indiferente do que você tenha ouvido falar aqui, dentro do conceito do método, a pessoa que tem mais desse tipo de personalidade não é uma pessoa má. Ela é apenas uma pessoa que, para se sentir segura e se permitir confiar, ela precisa saber o que ela vai receber ou o que ela precisa dar em troca. Ela é assim, uma pessoa mais desconfiada, mais fria, mais distante emocionalmente, mas na história da vida dela existe um motivo para isso. A mente dela registrou que os sentimentos importam menos do que a utilidade que ela tem para os outros. Então ela acaba, como uma forma de proteção, escondendo aquilo que ela sente e não deixa os outros acessarem. E ela faz isso para que as pessoas não usem e se aproveitem daquilo que ela sente, para tirarem vantagem, fazerem chantagem ou cobranças. Imagine uma pessoa usar o amor que você sente por ela para se aproveitar de você, para te usar, fazer chantagem ou controlar. Imagine uma pessoa deixar você feliz ou triste, só para benefício próprio. Que ruim, né? Pois é disso que a pessoa com o tipo de personalidade do articulador tem medo. E é por isso que ela esconde o que sente e desconfia das intenções das pessoas. É melhor ser desconfiado do que ser feito de trouxa, lembram? Tá, mas e aí? O que fazer? Se eu sou uma pessoa assim ou se eu convivo com alguém assim? Como fazer para que não precise existir tanta desconfiança e que as coisas sejam mais leves? Vamos começar com algumas sugestões, você que convive com alguém assim, beleza? Se você convive com essas pessoas, agora você entende um pouco melhor o mundo interno dela e por que ela é assim. Então, a primeira coisa a se fazer é não mande faturas emocionais para ela. Não fique usando favores e gentilezas que você fez para ela como forma de chantagem. Se você não combinou nada com ela, agora já era. Você não tem o direito para usar isso e cobrar nada. Se você quer algo dela, tenha coragem de pedir ao invés de cobrar e deixe claro o que você quer. Ela não tem obrigação de saber, ela não consegue ler a sua mente ou entender as suas indiretas. Talvez ele não esteja a fim de fazer o que você quer ou o que você pediu. É o direito dela. Ou talvez ela queira algo em troca para fazer e também é o direito dela. Você também não tem obrigação de fazer as coisas pelos outros quando não está afim, ou sem receber nada em troca. Fazer ou não fazer no final é uma escolha sua. Da mesma forma, não aceite faturas emocionais vindas dela. Se na hora ela não deixou claro que ela queria alguma coisa em troca por aquilo que ela fez por você, azar é dela. Ela também tinha escolha. Se na hora ela não deixou claro que queria alguma coisa em troca por aquilo que ela fez por você, azar é dela. Ela também tinha escolha. Se ela quiser alguma coisa de você agora, ela que peça sem precisar fazer chantagem. E se você quiser pedir algo em troca, é seu direito. A pessoa com esse tipo de personalidade só vai se permitir confiar quando ela souber o que vai ganhar e o preço que ela tem que pagar por alguma coisa. E se não for ganhar nada e não tiver que pagar preço nenhum, isso também precisa ser muito claro. Por isso, quando for fazer um favor, um acordo ou um combinado com essa pessoa, deixe claro o que cada lado vai ganhar e o preço que cada um tem que pagar. Por fim, mostre que você gosta dela, sem ter que dar algo em troca. Não demonstre amor ou carinho somente quando ela fizer algo por você. Faça isso mais espontaneamente. Para ela perceber que quando você dá o amor e carinho para ela, não significa que você quer alguma coisa em troca. Seja transparente e jogue limpo. E com isso, você vai ver a pessoa incrível que ela é. Ela vai sentir que ela pode confiar em você. Agora, quero falar com você, que é essa pessoa com o tipo de personalidade do articulador e que tem dificuldade de confiar nos outros. Eu imagino o quanto é difícil para você se permitir confiar. Em alguns momentos pode ser bem doloroso. Em outros momentos pode ser só um instinto, como se você funcionasse no piloto automático. E pode ser que você ache até bom ser assim. Realmente, pelos motivos que eu te mostrei neste vídeo, tem horas que ser desconfiado realmente acaba valendo a pena. Só que às vezes você pode estar se fechando para as pessoas que se importam de verdade com você e para oportunidades que vão te fazer crescer.
mas que você tem receio de arriscar e receio de ser usado ou passado para trás. Então a primeira coisa que eu posso te dizer é: se afaste das pessoas, lugares ou situações que fazem você realmente se sentir usado ou manipulado. Se afaste das pessoas que te cobram, que te chantageiam e que se aproveitam de você. Se afaste dos lugares onde essas pessoas estão. Se afaste de situações que você sabe que vão te prejudicar, onde você permite que isso alimente a sua desconfiança e seu medo de ser usado. Enquanto você continuar aí, você não vai se permitir confiar nas pessoas e as oportunidades que vão te fazer ter uma vida mais leve e saudável. Não se permita ser cobrado ou fazer coisas que você não quer ou não concorda, especialmente se você for fazer isso para agradar alguém e por não desagradar alguém por dizer não. Diga que não sem culpa, faz parte do jogo. Se as pessoas fizerem cara feia, o problema é delas. Comece a buscar a sua postura com as pessoas e a buscar relações mais abertas, em que todo mundo jogue limpo, inclusive você. Experimente fazer coisas pelas pessoas sem esperar nada em troca, por vontade sua mesmo, por ser algo que você quer, porque você se importa com elas, sem sentimentos de dívida, cobrança ou tentando atender expectativas e sem mandar faturas emocionais depois. É muito desgastante viver sem conseguir confiar. Em vez de gastar essa energia se protegendo, experimente usar ela para construir relações mais leves. Se você construir relações que não precisa se proteger o tempo todo, sua vida vai fluir muito melhor. Eu garanto isso para você. Se você gostou desse vídeo, coloca um gostei aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você será avisado quando o próximo vídeo for ao ar. E aproveita para me contar aqui embaixo nos comentários qual foi o maior aprendizado que este vídeo te trouxe. Nos vemos no próximo vídeo.